Aquele que está sempre pronto a aprender, está sempre renovando sua alma, está sempre deixando sua mente liberta para entender que o amanhã será sempre uma consequência de novas atitudes, através de uma força íntima que o aprender oferece. Aquele que quer ter o amanhã melhor é aquele que está sempre renovando seus sentimentos e aprimorando-se para enfrentar os seus obstáculos e assim, aprimorando-se, chegar cada vez mais a um grau de equilíbrio. E é o que mais vemos a necessidade para que todos entendam como prosperar, como fazer a vida fluir. Equilíbrio. E como é difícil ter equilíbrio diante de tantas formas de influências e tentações. São tentados a se acomodar, são tentados a se deixar o orgulho ser mais forte, são tentados à vaidade, são tentados às futilidades, e não se dão conta que muitas vezes dão brechas para que isso chegue. São tentados de várias formas, vendo aquele falar, tu não é capaz, tu não pode, tu é fraco, tu é isso, e as pessoas se deixam envolver. Então tu não tem que fazer aquilo que estão a lhe provocar, mas tu tem que mostrar quem sois, faça como Cristo. Diante do ignorante, diante de um provador, de um provocador, interiorize-se e mostre verdadeiramente os seus talentos, por não deixar esse fraco te levar a ser fraco. É isso que buscamos fazer com que no seu dia a dia tu enfrente suas provas e expiações. Tu enfrente aqueles que estão querendo que tu fracasse, mostrando que tu é capaz, que tu pode, que tu é forte. Para isso a disciplina, para isso a organização, para isso estar sempre pronto a se renovar e aprender, e principalmente aplicar aquilo que está a aprender. Senão nunca será capaz de entender quem verdadeiramente sois. Vemos que muitos vêm a casa, aprendem, mas não executam como deveriam para compreender aquilo que sabe. Não colocam em prática, muitas vezes, para não deixar com que ninguém fale algo. É porque é de uma religião, é porque é disso, é de outro. Novamente deixam com que outros interfiram em quem sois. Seja livre, seja liberto. Acredite em vós. Busque nas pequenas ações diárias fazer com que a sua vida cresça. Busque naquilo que tu quer colocar à prática. Tu vai ver que vai haver erros, mas a vontade e junto à disciplina de estar pronto a se renovar, tu faz as correções com maior rapidez. Consequentemente, a conquista vem de uma forma plena e completa. É dentro desse princípio simples que há tempos é ensinado a todos os cuidados a qual devem ter. Os cuidados para com a condição física, mental, emocional, familiar. E sempre buscamos fazer com que hajam favorecendo-se. Que busquem não ter a desculpa da falta do tempo, mas sim a disciplina e a organização para que tu vê, tempo nunca falta para aquele que sabe administrar quem sois. Aquele que não deixa ninguém decidir por vós, mas sim tu. É aquele que planeja tudo o que queres e da forma que queres. Sempre, ao finalizar algum período, o ano, buscamos pedir às pessoas que primeiro uma reflexão do ano que passou, para analisar tudo aquilo que fizestes. Esse ano com a qual tu passou, tu fez um planejamento? Para que tu possa entender que sem planejamento, tu fica de um lado ao outro, de um lado ao outro e pouco desenvolve-se. Mas quando tu começa a colocar metas, quando tu começa a colocar esse planejamento, tu vai ver que a sua vida vai ganhar uma condição de crescimento. Tu vai ver que os horizontes que tu quer chegar vão estar mais próximos, por uma condição de planejar. Muitos falam, como planejar um ano? É muito tempo, é muita coisa. Comece planejando o seu dia. Comece
logo mais à noite, quando chegar à vossa casa, pega lá um papel e escreva como tu quer que seja o dia que vai chegar. Para que na prece noturna que tu vai ali proferir, tu possa pedir que tudo aquilo que tu escreveu comece a criar as condições. Para que ao arraiar de um novo dia, tu comece já com a sua mente nesse propósito, nessas idealizações. E assim tu vai ver que vai haver dificuldades? Sim, mas o planejamento vai fazer tu ir ajustando as condições daquilo que muitas vezes uma rotina te impede de fazer. Aí tu vai mudando, tu vai se adaptando, como se diz, e assim indo nos novos ideais, buscando naquele planejamento a sua melhora. E busque sempre, nesse planejamento, trabalhar o amor íntimo, o amor próprio, fazendo as melhores escolhas a ti. Entre elas, orar ao seu desafeto. Orar aquele a quem tu tem conflitos, aquele que tu não se dar bem. Colocar num planejamento que tu tire esse sentimento de vós, pelo simples fato de aquilo te perturbar e te deixar das formas pequenas, como um espírito não é. Em todo esse mês, a qual se trabalha o amor, pedimos para que escreva o nome de um e coloque para que seja elevado ao mais alto na corrente de prece. Nós vemos que muitos são resistentes, muitos. Eu não tenho ninguém para perdoar, não tenho ninguém para, como desafeto, mas tem naquele, sempre tem um. Deixe com que esse simples ato de planejar lhe mostre que as fórmulas simples de trabalhar a sua força íntima vêm desse princípio básico, planejar. Assim, tu mostra seus talentos, mostra sua capacidade e cresce. Se deixar de qualquer jeito, de qualquer forma, como se diz, é como a onda, para onde tiver, tu vai. É assim que tu quer a vossa vida? Deixando que outros decidam o vosso futuro? Se tu assim o fizer, tu vai ver que se planeja crescer no campo profissional, vai ser simples e vai ser rápido. Se planeja se fortalecer no campo emocional, tu vai encontrar a base, o alicerce para não deixar os influenciadores trazer prejuízos à vossa mente. E assim em tudo, planejar, crescer, vem desse simples exercício que fará com que entenda verdadeiramente a força e o talento que tem. O Deus que afirma, o Cristo que sois, para que tu verdadeiramente vença suas batalhas, vença o mal que te aflige hoje, para que amanhã, nesse equilíbrio, tu possa ter a alegria e o prazer de contemplar as vitórias pelo simples ato de planejar. Quando é pedido a tu acender as velas, fazer os banhos, é uma forma de tu planejar. É uma forma de tu parar e planejar o seu dia, a sua semana, o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua saúde. Quando assim começa a ter esses hábitos saudáveis, tu começa a fazer as escolhas corretas, tu começa a se restabelecer como um ser forte e capaz. É dessa maneira que tu entenderás verdadeiramente o poder que tu tem. Poder de transformação quando tu tem essa determinação através de um simples ato. Planejar. Tu planejaste vir aqui hoje? Tu planejaste aquilo que tu quer de agora em diante fazer? Ou ainda vai ficar esperando que o milagre aconteça? Tu vai esperar para que reze e o milagre aconteça. O milagre acontece quando tu se esforça, quando tu se determina e quando tu tem este milagre em vossa mente. Assim, planejando, tu acalma teu coração. Planejando, tu sabe os passos que tem que dar. Planejando, tu faz melhores escolhas, melhores companhias. Planejando, tu cresce e faz a vossa vida ser aquilo que tu quer. Não o que te influencia, ou não o que decidem por vós. Sejas tu, verdadeiramente,
esse Deus capaz de vencer a tudo. Seja tu esse espírito forte, da qual tenha certezas que é pelo simples fato de se planejar e de, através dessa dedicação, restabelecer um caminho de prosperidade e fartura. Ninguém nasce para a miséria, para a solidão. Ninguém. Todos reencarnam com uma única forma, com um único objetivo. Crescer através de um planejamento que tenha certeza. Tu fizeste. Tu não reencarnou aleatoriamente, jogado, caído em uma família de qualquer jeito. Houve um planejamento. Reencarnar com esses, ali eu vou encontrar o que preciso. Por mais que muitas vezes não me entendo com um, não me entendo com outros, mas um planejamento para que tenha a paciência íntima, a forma de buscar ouvir mais, para não deixar com que novamente perca um tempo pelas formas pequenas dos desafetos. Tu pediu as provas para passar, tu planejou isso, para que entendesse que precisava apenas dessa oportunidade para vencê-las. Então aproveita hoje, planeje a cada instante, a cada segundo, precioso, que nesse planejamento vai se tornar valiosíssimo. E tu alcançará tudo o que desejas, por esta forma simples de planejar, executando os seus conhecimentos e vendo. É capaz, tu conseguiu, pela forma simples de crer em ti. Nós acreditamos. Os doutores que estão acá acreditam, tanto que já estão na análise a fazer, desenvolvendo essa loção para que cada vez mais estejam fortalecidos. Um planejamento dessa equipe que faz com que traga através desses meios a formulação para que tenham condição física e emocional para, no planejamento de vós, alcançar seus objetivos. Nada acontece ao acaso. Nada é como dizem, foi sorte, foi azar. Tudo é uma questão simples de planejar. Quem planeja, vai ao longe. Quem não planeja, sofre mais. E não precisa. Planeje. Deixe com que simples orientações ajudem a tu criar um plano estratégico de crescimento, de conquistas, de vitórias. Tu é capaz. Se assim o desejar e aplicar, tenha certezas que tu vence. Que a luz de nosso Senhor brilhe, iluminando o caminho de todos vós.